Meus irmãos, enquanto os poderosos desse país andam com seguranças de metralhadora, cada vez mais se torna impossível o cidadão brasileiro ter acesso à sua defesa, poder se defender e até saber usar essa defesa. A dica do nosso irmão Guilherme Espírito Santo não deixa dúvida, eu já deixo aqui aquele abraço forte pro nosso querido irmão, sempre desperto, sempre conosco. Eu sou o Davi, você entrou no canal Encarando o Sobrenatural. A matéria que chegou até mim, do Guilherme Espírito Santo, ela é do Estadão e diz o seguinte, ó. Gleice apresenta projeto de lei que limita porte de armas de caques apenas para atletas olímpicos. É uma matéria muito recente, faz apenas 17 horas, então no caso ela saiu dia 12 de 3 de 2024. A Gleice Hoffmann, que já foi pedir ajuda ao mundo árabe, né, que eles entrassem aqui no Brasil, literalmente, ela diz o seguinte, ó. A deputada Gleice Hoffmann, do PT, apresentou um projeto de lei na Câmara que cancela o registro de todos os colecionadores, caçadores e atiradores que não sejam de nível olímpico e proíbe a instalação de clubes de tiro que não sejam compostos por atletas do topo do nível esportivo. Vamos lá, peraí, vamos entender bem isso aqui, certo? Primeiro que essa matéria aqui é do Estadão e você vê por que é que eles perdem tanta credibilidade. Eu não preciso explicar, né, que o motivo dela fazer isso aqui é para banir qualquer chance de defesa que as pessoas tenham. E é nisso que as pessoas precisam acordar. O nosso canal aqui ele existe para fazer você perceber pontos cegos que às vezes pelo corre-corre, pela sua luta diária, você não consegue perceber sozinho. Veja, o que está aqui nas entrelinhas é que para o criminoso, o cidadão estar armado, ter a sua defesa, é uma coisa muito ruim, é uma coisa muito perigosa para eles. Não existiria tantos crimes como existe no Brasil se não fosse a fragilidade e a incapacidade de se defender do cidadão brasileiro. Eu sei que a maioria de vocês nunca parou para pensar nisso, mas vamos para os dados. Uma seguradora como a Porto, só nesse terceiro trimestre, veja, não é o ano todo, é no terceiro trimestre, tá aqui, ó, valor, certo? Lucro da Porto mais que dobra no terceiro trimestre. A antiga Porto Seguro anunciou lucro líquido de 621,1 milhões, apenas no primeiro trimestre, né, de 2023, no caso do ano passado, desse ainda não saiu. Mas com certeza sempre supera. Então como explicar um lucro tão grande apenas nos primeiros meses, sendo que no Brasil acontece tantos acidentes, acontece tantas coisas que faz com que não fosse possível, né, uma seguradora ganhar tanto dinheiro, mas eu digo para vocês que é, e eu explico. Veja só, quando você quer comprar um bem, né, uma coisa que você sonhou muito, pode ser até mesmo um carro popular, uma moto popular. Se você é daqueles caras que gostam de pesquisar, você já percebeu que todos eles falam de preços, falam de parcelas, financiamento, carta de crédito e vão falar sempre do seguro. Olha, vê a tua idade, faz a cotação em tal seguradora, assim, assim, assado. Ou seja, já é uma cultura nacional que se você vai comprar o carro, se você vai comprar a moto, se você vai comprar o bem, você primeiro tem que fazer a conta, ver se você vai aguentar pagar a parcela e também o seguro. Tá entendendo aí de onde vem esses lucros milionários? Porque na nossa cultura já está assim. E a maioria das pessoas, pelo menos 90% dos clientes, eles não fazem o seguro pensando que eles vão se acidentar com o carro. Eles fazem o seguro com medo, principalmente de roubo, apesar de toda a situação terrível e precária das nossas estradas. Mas eles se preocupam sempre com o roubo. Então é o que eu estou dizendo para vocês. O crime do jeito que está e a incapacidade do brasileiro se defender, porque não existiria tantos crimes se você tivesse a sua defesa, se eu tivesse a minha defesa, porque isso já está mais do que comprovado. Quando o cidadão tem acesso à defesa, quando ele pode se defender, ele é mais um agente de segurança na rua. Então é óbvio que negócios como esse da Porto e tantos outros que vivem hoje em torno da insegurança nacional é muito lucrativo do jeito que está. Você compra, por exemplo, um celular, um iPhone, usa 2, 3 meses, é roubado e o que é que dizem para você? Vá lá e compre outro. Muitas vezes você fica pagando a parcela de 2, inclusive, né, é tanto esse roubo que hoje já existe, é uma coisa bem comum. A maioria já de quem tem iPhone tem, uma boa parte, não vou dizer maioria, mas uma boa parte, tem já o seguro do seu iPhone, porque a roubalheira é muito grande. Inclusive ele tem um sistema que se desliga, ele não funciona mais, né, que já foi para diminuir esse roubo de iPhone, mas mesmo assim muitas pessoas optam por fazer um seguro, já é oferecido na hora que você vai comprar. Então essa criminalidade do país, ela só faz com que os poderosos, que muitas vezes nem moram aqui, você vê o que é que eles fazem, eles pegam os filhos deles, tava até uma crítica agora em cima de Luciano Huck e Angélica, né, porque mandam os filhos todos estudarem fora, né, apoiam pautas
terríveis aqui no país, apoiam a esquerda, né? Fica contra a moral, a família e os bons costumes, e o que é que faz? Coloca os filhos para estudar lá fora, né? Geralmente Estados Unidos. Então você vê como é a pouca vergonha aqui no Brasil. Socialismo para você, capitalismo para eles, incapacidade de defesa para nós, enquanto eles pagam para andar com vários homens armados, né, do seu lado. Eles pagam para isso. Então, meus irmãos, esse é o lado oculto que muita gente não enxerga de uma lei como essa. Eles não estão pensando, não, porque vai ter violência no Brasil. Muito pelo contrário. Eles estão garantindo que os criminosos possam continuar agindo, mantendo a roda girando. A criminalidade faz... o que vende de cerca elétrica, família? Alarme, um monte de coisa, né, que as pessoas têm que colocar. Hoje em dia tem várias empresas, aqui mesmo na minha cidade é cheia, essas empresas de segurança, né, que você paga ali uma mensalidade por mês, R$50, 100, 150, depende do que você quer, né? Câmeras, o mercado tá quentíssimo, né? Câmeras de segurança, hoje ligadas em aplicativo, boa parte de vocês que estão vendo o canal tem. Então, todas essas coisas faz com que a esquerda, né, trabalhe para impedir a sua defesa. Porque basta o cidadão se defender e o nível de criminalidade vai abaixar, o número de crimes abaixa. E, consequentemente, torna a vida do bandido muito mais difícil. Eu nem vou falar aqui, né, das denúncias que as pessoas falam por aí, já que aqueles que deveriam, né, apurar, investigar, não estão nem aí para isso, dando até a entender, né, que podem até estar envolvidas nisso. Então realmente fica muito difícil a situação no Brasil. As pessoas não têm noção do que significa realmente quando a gente fala o sistema está aparelhado, né? Elas não têm noção, porque se elas tivessem de fato, elas estariam em pânico ou estariam nas ruas, né, fazendo paralisação até que isso fosse resolvido. Então é isso que acontece, né? Nós temos de fato representantes do crime organizado, né, criando lei, patrocinados pelos caras, e eles não vão fazer nada contra os próprios patrões. Então olha só a argumentação do Estadão, né? Gleice também, presidente nacional do PT, afirma que a política armamentista do ex-presidente Jair Bolsonaro aumentou o número de registros de caçadores, atiradores e colecionadores, enquanto os clubes de tiro viraram locos de violência. Entre os argumentos dados, ela cita dado revelado em reportagem do Estadão. O Tribunal de Contas da União, o TCU, apontou em uma auditoria que o Exército emitiu licenças a 5.200 CACs entre 2019 e 2022, a condenando por crimes como tráfico de drogas e homicídio pessoas com mandatos de prisão em aberto para cidadãos que podem ter sido usados como laranjas do crime organizado. É engraçado que eles querem colocar aqui, para não dizer outra coisa, as armas estarem entrando no país pelos CACs, né? Supostamente pelos CACs. Na verdade, você olha para a história do país, você vê que os dados não mentem. O Estatuto do Desarmamento já faz muitos anos que está aí. Sempre tem arma na mão do bandido, porque elas não entram de forma legal, né? Elas entram pelas fronteiras, elas entram por onde eles mesmos permitem que entre, já que não fazem as fiscalizações como deviam. Então esse argumento aqui ele é furado. Outra coisa, eles estão falando aqui do aumento de licenciamento de CACs. Se de fato tivesse aumentado a criminalidade, vocês não acham que eles estariam mostrando, no mínimo, né, os números de homicídios e assaltos aumentando por conta disso? Só que é justamente o contrário. Quando você é um CAC, você tem arma registrada, a munição é registrada, a pessoa tem extremo cuidado com aquilo ali, porque sabe que é muito complicado, é muito exigido, né? Então a pessoa não fica por aí brincando. Um ou outro irresponsável, quando faz isso, cai logo, né? Como já vimos várias matérias aí, eles mesmo querendo usar isso, né, como a imagem dos CACs. Tem um donzelo ou outro que começa, toma uma cachaça, dá um tiro pra cima, logo chega a polícia, toma, esse cara nunca mais tira. É isso que acontece, algum empolgado, algum emocionado, no máximo. Mas só que isso é uma exceção, não é a regra. A regra é que todos, né, a maioria, 99%, tem o maior cuidado porque sabe a dificuldade que é para tirar, né? E agora não há mais forma. Se isso aqui passar, não há mais forma nenhuma. Já está difícil, já é quase impossível hoje, né? Já não é uma facilidade. É aquela história que as pessoas... eu já tirei, eu fui esperto, fiz na época do Bolsonaro. Eu digo, não adianta pensar assim. Não adianta querer achar um lugarzinho, né? Botar uma cerquinha branca e achar que a sua vida vai ser perfeita, né? Porque você está fazendo tudo certo. Se a vida não tiver, pelo menos mais ou menos, para os que estão ao seu redor, eles vão invadir tua cerca. Não tinha aquela música, a gente vai invadir sua praia? É isso aqui, meu irmão, eles vão invadir a nossa praia. Não adianta você querer um refúgio. Então, ou o povo para de frente para enfrentar essa situação, né? Começa realmente a ver as formas legais para agir,
ou vai ser isso aqui a pior. Não há sentido, segundo a matéria do Estadão, não há sentido a manutenção dos clubes de tiro, assim como a atividade de caça desportiva e colecionamento de armas, fonte de suprimento para o crime, diz a presidente do PT no texto protocolado nessa segunda-feira, dia 11. Aqui outra coisa interessante, só era fazer uma coisa, né? Dizer, não, PT, beleza, vocês estão dizendo que as armas entram porque é culpa dos CACs, pronto. A gente tira um ano, se não diminuir as armas no Brasil, aí nós diluímos, né? Nós caçamos a licença do PT. Eu toparia esse desafio, eu aguentaria mais um ano. E vocês? Era só dizer isso, ó, a gente vai fazer aqui, faremos. Ninguém pega mais numa arma, não tem mais CAC. Vamos banir de vez, precisa dar desculpa não. Ninguém tem mais, pronto. Se continuar na mão do bandido, então a gente caça a licença do PT. Eu duvido eles querer, né? A atual redação da legislação permite o porte de arma de fogo para integrantes de esporte de tiro. No novo texto proposto por Gleisi, compete ao comando do Exército o registro e a concessão de porte de armas de fogo apenas para competidores olímpicos brasileiros e estrangeiros, retirando o benefício para os CACs. Os não olímpicos também terão registro cassado e os clubes que não atendem a esse segmento terão a instalação proibida, diz o texto da proposta. Então ela quer fechar tudo, né? O documento do TCU, revelado pelo Estadão, aponta, entre outras coisas, que o orçamento do Exército para a fiscalização de armas caiu 40% entre 18 e 22, que falecidos compraram dezenas de milhares de munições e que a falha no controle de idoneidade representa séria fragilidade e risco à segurança pública, de acordo com o órgão. Mas o órgão não tem que mostrar esses problemas, ele tem que mostrar os números. Quantos de homicídio aumentaram? Repito, quantos assaltos à mão armada aumentaram por conta disso? Eles não têm os dados aumentando, os dados estão como sempre. Então é essa a questão. Você vê uma matéria dessa, é claro que o gado lê isso aqui, é mesmo, tá vendo aí, ó. Só que a matéria aqui, eu vou ler ela até o final para você ver, ó. O projeto de Gleisi representa mais uma ofensiva do governo contra armas de fogo, zona de grande tensão com a oposição no Congresso Nacional. No começo do mandato, o presidente Lula, né, editou um decreto que limita o acesso a armas. A oposição, capitaneada pela bancada da bala, reagiu com um requerimento de urgência no plenário da Câmara de um projeto que sustava o revogaço de Lula, mas acabou derrotado por 3 votos. Bolsonaristas se articulam para pautar a matéria novamente. Gleisi terá que enfrentar uma forte resistência da bancada da bala. A frente parlamentar do grupo tem 250 dos 513 deputados, o que representa quase a metade da Câmara. O líder Alberto Fraga, do PL, é também presidente da Comissão da Segurança Pública e faz parte do núcleo bolsonarista. Há ainda outros grandes articuladores do setor armamentista na Câmara. O principal deles é Marco Polo, do PL, fundador do ProArmas, a organização representativa dos CACs. Então aqui eles ficam apelidando, é bancada da bala, né? Engraçado que se você colocar alguns nomes que eles defendem mesmo, eles mereciam isso, né? Aí você já pode ser processado, né? Pode ser acusado de um monte de coisa. Então é assim que o Brasil tá, meu irmão, é assim que o Brasil se encontra. A gente vai fazendo a nossa parte aqui, a gente luta, né, para que as coisas mudem, mas sendo bem realista, meus irmãos, a coisa tá difícil, né? Não é fácil não, a coisa tá séria. Eu tenho dito para vocês isso, né? Por isso é que eu falo, ó, família, apesar da gente estar fazendo tudo que a gente pode, não vamos desistir do nosso país, mesmo que a gente ainda chegue a se mudar, temos que lutar sempre pelo nosso país, porque nada é igual à nossa casa. Porém, né, a pessoa que for com os pés no chão, a pessoa que tem consciência, ela tem que estar olhando também para outras possibilidades. Portugal mesmo agora vai ficar mais difícil, com certeza, a entrada de brasileiros lá, né? Muita gente também está indo para avacalhar. Eu falei aqui de alguns exemplos, né? Eu vi isso. Pessoas, por exemplo, mulheres, né, que acostumadas aqui a andar seminua, quer fazer a mesma coisa lá em Portugal, né? Vê que tem um prédio vizinho e vai se trocar ali no quarto com o janelão aberto, né? Então as mulheres reclamam. Gente que gosta de pegar a contramão, né, faz isso lá. Então tudo isso, né, as pessoas vão se deparando. Poxa, de novo, quem é esse cara? Brasileiro. Poxa, cara, que avacalhação, a gente nunca viu isso aqui. Vai ver quem é o cara brasileiro. Acontece muito isso. Embora a maior parte do brasileiro vá para trabalhar, é aquela pessoa que cansou, né, de como o nosso país está bagunçado. E eles próprios, com seus esforços, têm conquistado o mundo, né? O mundo tem olhado, poxa, mas esses caras são trabalhadores. Aí tem uma pequena parte que vai para manchar. Então, o que é que vai acontecer? Por causa dessa pequena parte, taxa-se todo mundo e fica mais difícil a entrada. Vai ficar mais difícil a entrada. Então é aquela coisa, meu irmão. O Paraguai já fez isso, mais sutil, mas antes você, para pegar a sua permanência lá, era só pedir o documento, você já conseguia, agora não. Tu passa 2 anos e pouco com um visto provisório para poder ficar lá, né, a carteira provisória. Depois é que você pega a permanente, depois de 2 anos. Então é assim,
você tá vendo a coisa ficando mais feia pra gente por conta, primeiro, da propaganda terrível que a mídia faz nossa, né? Eles levantam bandeiras e mostram como uma coisa mais linda. Você vê o orgulho que eles têm, por exemplo, pra falar dessa porcaria de carnaval, que é o que mais mancha a gente lá fora. Você vê agora o próprio Molusco, né, defendendo o grupo Maldorista, ficando contra a moral, a família e os bons costumes. Só defende quem não presta, desfilou na sua posse. Isso aí foi comentado no mundo todo. Ele trouxe um ditador, um cara procurado já em muitos países. Ele traz o cara pra cá e fica desfilando lá com o Maduro. Então esse tipo de coisa tem manchado muito a imagem dos brasileiros, porque o cara pensa, ó, se não for todo mundo, pelo menos a maioria é assim, pensa assim e apoia esse tipo de coisa. Não deixa esse povo vir pra cá, deixa esse povo pra lá, né? Embora a gente saiba que a situação é totalmente oposta a isso. Mas como quem tá lá fora, se a gente se pôr, né, na posição, imagina a gente lá, a gente ia querer. Então assim, tá ficando mais difícil e pense, meus irmãos, numa saída, né? Pense numa solução aí. Então é isso, meus irmãos, fiquem com Deus, a gente vai seguindo sempre juntos.